vou passar a palavra para o Tiago. Bom, gente, boa noite, né? Agradecer a todos os associados por estarem presentes, agradecer também especialmente ao secretário Dr. Carlos Eduardo, né? Por estar presente com a gente nesse momento tão difícil. Imagino que a agenda deve estar bastante corrida, mas ele conseguiu tirar esse tempo para falar um pouquinho para a gente. Gostaria também de agradecer nossos patrocinadores do Instituto, nossos apoiadores Ouro Araújo, The One Business Center, Center Lab, mantenedores Calabres Negócios Imobiliários, Scope Finanças Pessoais, Franqueira Seguros, Via Capital Gestão de Ativos e CATS, e nossos parceiros Gráfico Formato, Marcelo Candiotto Sociedade de Advogados, Rei dos Estojos e Abra Vídeos para o Web. Eu gostaria de falar para todos os associados também para as perguntas que quiserem ser feitas ao secretário para serem enviadas ou no nosso grupo do WhatsApp ou no chat aqui no Zoom mesmo. E quem quiser aparecer no vídeo, ligar a câmera e fazer a pergunta pessoalmente para o secretário, só indicar isso no WhatsApp ou no chat, que eu e o José Bento vamos olhar essa questão. E o último recado que eu queria dar é que a partir de semana que vem nós vamos voltar nossos eventos para segundas-feiras, conforme de costume. Então não vão ser mais as quartas, e sim as segundas. Eu vou passar agora a palavra para o Vitor Cesarini, que ele vai mediar o evento. Então, Vitor, palavra sua aí. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, te ouvimos bem. Ótimo. Bom, agradecer ao Dr. Carlos por estar aqui com a gente nesse momento tão difícil, né? Não só aqui em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. Vou fazer uma pequena apresentação sobre o currículo do Dr. Carlos. Ele é neurocirurgião e neuroradiologista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi gerente do Hospital Regional Dr. João Penido e possui MBA em Gestão de Negócios e em Gestão Hospitalar. Assumiu a Secretaria de Saúde do Governo de Minas em fevereiro de 2019, na gestão do governador Romeu Zema. Doutor Carlos, a ideia aqui é que você faça uma apresentação e depois a gente abra para perguntas. Um tempo estimado aí de uma hora e pouco. Fique à vontade. Eu só queria saber, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me enxergando? Não? Eu estou ouvindo e enxergando. Estão? Não estamos te enxergando. Ver na câmera aqui e voltar com o vídeo. Só um segundinho, desculpa aí, mas eu não sei se de repente sumiu. Stop o vídeo não é. Cadê? Daí. Eu não sei o que aconteceu. Aí voltou o vídeo. Isso, perfeito. Aí, perfeito. Secretário, agora a gente só não está te escutando. Seu áudio está mudo.
Olá. Oi, estão me escutando? Agora Sim, sim. agora estou escutando. Ah, não, então tá, é porque houve uma mudança na câmera. Então, beleza. Ô, gente, Perfeito. eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aí com vocês. Eu acho que o momento é um momento complexo, que nós estamos numa correria danada a respeito da epidemia e toda vez que a gente puder falar, eu acho que é importante, porque traz também algumas informações e, de uma forma geral, traz como está sendo. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Então tá, porque sumiu, eu não estou vendo ninguém aqui, não. Eu estou vendo o Zé Meirelles. Na verdade, a gente fechou exatamente para Facilitar, né? facilitar. Exatamente. Mas estamos Hum, aqui. Então Estamos tá, ó, aqui. deixa. Eu gostaria muito que a gente tivesse aí uma conversa, nada que eu ficasse falando muito, não, para poder ter um fluxo, porque senão corre risco de eu ir entrando para uma área técnica muito grande e, às vezes, sair um pouco do interesse de vocês. Eu já tive no IFL com o pessoal de Juiz de Fora, no meio do ano passado. Meio não, foi no final de 2017, não sei se vocês lembram disso. Tinha o pessoal de Juiz de Fora, o Tadeu, que é da FIENG, o Fred. Nós estivemos aí vendo como é que era, que o Tadeu estava querendo tentar levar para Juiz de Fora. E eu achei muito interessante a iniciativa de vocês. Eu acho que isso aí faz parte de um caminho interessante. Então vamos lá, gente. De uma forma geral, como que está, o que está sendo a minha experiência aqui na secretaria e como que nós estamos agindo, né? Eu acho que tudo começa quando eu tomei posse, que foi dia 14 de fevereiro. Eu peguei uma secretaria que era uma secretaria que estava praticamente parada. Nós tínhamos aproximadamente 380 milhões em dívidas de notas fiscais. O que isso representa do ponto de vista da gestão é que nós estávamos sem pagar as notas fiscais. A última que havia sido paga ela era de março de 2017, ou seja, em fevereiro de 2019. A última que nós tínhamos paga era março de 2017. E havia uma irregularidade muito grande de pagamento de hospitais que faziam parte dos nossos programas dentro da saúde do Estado, ou seja, muitos hospitais não sabiam quando eles iam receber, o que eles iriam receber. O Estado ele tem um sem número de programas que envolvem programas vinculados à urgência e emergência, programas vinculados a hospitais de uma forma geral, programas vinculados a prefeituras, programas vinculados à atenção primária, atenção indígena. Então, assim, nós temos um sem número de programas aqui. E, na verdade, todos esses programas tinham um pagamento irregular, e o que isso causava na rede de saúde pública. E nós temos que lembrar que mesmo assim, não, eu não uso o SUS, né? Não uso a saúde pública. Isso é um pouco de equívoco, que a saúde pública ela envolve a vida de todo mundo, desde a vigilância sanitária, que ela é pública. A gente, quando tem um risco de um acidente que precisa do SAMU, ele é público, né? Então, nós temos todo um contexto de saúde pública que, na realidade, independente de nós termos ou não plano de saúde ou medicina suplementar, nós acabamos usando a saúde pública. E ela estava lá no início de fevereiro de 2019 praticamente parando. Os hospitais não tinham mais nenhuma previsibilidade de recebimento, então eles estavam, muitos deles, querendo cancelar qualquer vínculo com o SUS, e também os fornecedores, uma vez que eles não recebiam desde de março de 2017, eles já não entravam em nenhuma concorrência no Estado para compra de medicamentos ou compra de qualquer outro equipamento que nós precisávamos. E para vocês terem uma ideia, assim, quando nós tínhamos o mandato judicial para fornecer medicamento para uma pessoa, nós abrimos uma licitação para comprar medicamento, ninguém queria comprar o medicamento, consequentemente, a Secretaria de Saúde não tinha como pagar, não tinha como fornecer esses medicamentos, e nós começamos a ter o sequestro de valores de contas que eram contas do governo federal, que
tinham valores, ou seja, começou a desorganizar ainda mais. Nós, além de não termos o dinheiro na Secretaria de Saúde, também não tínhamos sequer o que vinha do governo federal. Nesse momento, eu conversei com o Gustavo, com o governador, e o que foi definido foi que eu teria, assim como todas as outras secretarias, uma cota, que era a cota a mais realística possível naquele momento, e com essa cota eu teria que tentar equilibrar a secretaria e começar a fazer a saúde andar dentro do que fosse possível. Para vocês terem uma ideia, essa cota, que foi assim, 50% do valor líquido que o Estado de Minas Gerais tinha para custeio, ele veio para a saúde, e esses 50% ele não chegou a 180 milhões por mês, sendo que, de uma forma geral, o financiamento normal da saúde estaria na faixa de 400 a 450 milhões. Era esse o cenário no início de 2019, e o que nós fizemos aqui foi um planejamento de tentar dar prioridade, o que nós achávamos fundamental. Nós precisávamos muito pagar esses fornecedores, porque sem o crédito com os fornecedores, nós não conseguíamos mais comprar medicamento, não conseguíamos cumprir as ordens judiciais e, consequentemente, nós tínhamos um cenário que era um cenário de piora progressiva. E o que nós fizemos foi um acordo muito claro. Assim, nós chamamos os hospitais, as UPAs, os SAMUs, e falamos: olha, a partir de agora nós vamos quitar o que nós temos que pagar mensalmente, o que está atrasado do ponto de vista de programas, nós vamos reconhecer que está atrasado, mas nós temos que tentar ir pagando aos poucos, e vamos tentar fazer a máquina do SUS rodar novamente, no sentido da urgência-emergência, ou seja, manter as portas dos hospitais abertos. E esse tipo de acordo nós fizemos, foi um acordo que, inclusive, nós fizemos junto ao Ministério Público para tentar demonstrar o máximo de transparência, o máximo de seriedade, ou seja, estamos fazendo um acordo real, porque durante os anos anteriores o que parecia é que todo acordo que era feito não era cumprido. Então, de uma forma geral, a rede de saúde estava muito desorganizada. Além disso, nós fizemos então um orçamento, começamos a pagar a urgência-emergência, o que era fora de urgência-emergência, que era um tanto de programa. Nós assumimos que nós não teríamos dinheiro naquele momento para pagar. Alguns programas foram efetivamente interrompidos, outros acabaram que não foram, porque tinham um cofinanciamento federal. E nós focamos também no pagamento dessa ordem cronológica, que eram as notas fiscais. E eu acho que isso é importante, gente, para nós começarmos a contextualizar que nós conseguimos pagar em um ano, na verdade foi em 9 meses, o equivalente a 22 meses de compras do Estado, ou seja, nós quitamos tudo aquilo que no governo anterior tinha ficado dependente desde março de 2017, de forma que no final do ano, em dezembro de 2019, nós estávamos praticamente em dia. Era questão de 15 dias de atraso, ou seja, nós não tínhamos atraso significativo do ponto de vista de pagamentos das notas fiscais. Com isso, nós recuperamos o crédito, nós voltamos a ter condição de comprar medicamentos num valor adequado, voltamos a ter condição de cumprir as ordens judiciais. E lá no início, quando eu voltei a pagar os hospitais, nós voltamos a ter uma regularidade, nós acalmamos, acabou com aquele negócio de hospital não vai atender mais o SUS, o hospital vai fechar a porta, o hospital vai quebrar. Então, nós conseguimos trazer uma calma dentro do caos para a Secretaria de Saúde, e isso para nós foi muito importante, que deu para que nós pudéssemos começar a pensar no que fazer daí para frente, de que fazer as mudanças que o governador queria e que nós todos queríamos, ou seja, trazer uma saúde mais adequada, uma saúde mais limpa, uma saúde que rodasse mais fácil e que fizesse a função que era ter uma clareza e um grau de flexibilização, de liberalismo dentro da saúde. A saúde ela tem uma característica, isso é pela lei, né, do SUS. O SUS ele é sempre tripartite, ou seja, sempre eu tenho uma parte que o governo federal financia, o governo estadual financia outra,
Os municípios, eles financiam a parte do SUS também. A tendência é que o governo federal e o estado eles sejam mais de alta complexidade. A atenção primária é mais focada aos municípios, mas sempre sendo cofinanciado. E o estado ele tem uma ação de integração, ou seja, muitos municípios eles têm a sua própria gestão, eles têm gestão plena, que nós falamos, eles fazem os contratos dos seus prestadores, mas o estado ele gera a rede, porque praticamente nenhum município ele é independente, ele vive sozinho, sem ter relação com outros municípios. Quando nós falamos isso, inclusive, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela está envolvida numa rede, ela recebe financiamento de vários outros municípios, através de um planejamento, né, pactuado, integrado, que a gente chama de PPI, que os vários municípios pequenos mandam dinheiro para Belo Horizonte, de forma que Belo Horizonte e outras cidades polos atendam os pacientes da cidade pequena. Então, o SUS ele é muito entroncado, ele não tem muita flexibilidade, ele tem vários conselhos, isso é uma outra coisa que acontece no SUS, que torna ainda mais complexo nós tomarmos decisão no SUS, mas isso tudo, ou seja, dentro desse todo, nós temos que caminhar para tentar ter algum direcionamento em termos de política pública. E aí nós começamos a fazer esse planejamento, a gente começou a rever uma política que era a política hospitalar, de tentar trazer uma visão de mais eficiência, mais qualidade, de mais clareza na relação entre a Secretaria Estadual de Saúde e os prestadores de saúde. Essa política, no final do ano, ela estava muito alinhada, já praticamente pronta para ser lançada. Então, a gente estava muito adiantado. Nós começamos a ter uma política que era da criação de um Centro Mineiro de Controle de Doença Transmissível. A gente já sabia que em algum momento nós teríamos uma epidemia e precisava que o Estado tivesse preparado para essas epidemias. O que nós não podíamos contar é que a epidemia viria em janeiro de 2019. Né? A gente estava esperando que um dia viesse, mas não em janeiro de 2019. Além disso, nós também tínhamos política de treinamento interno, política de qualificação, uma revisão de todo o sistema de atenção primária do Estado através de um programa que nós denominamos Saúde em Rede, que era um programa de qualificação por processo de trabalho, processo de gestão, processo de referenciar pacientes através da rede, que já estava sendo implantado na Macro Jequitinhonha, né? Daquela região de Diamantina para nós, e que ela atenderia a todos os municípios, todas as atenções primárias do Estado. Nós estaríamos falando aí num treinamento de 63 mil pessoas em 2 anos, ou seja, era uma política também muito grande. Então, nós tínhamos assim, uma reestruturação do SAMU, completar o SAMU no estado de Minas Gerais em 3 anos. Nós tínhamos uma estrutura muito bem definida, reabrir hospitais regionais também já tínhamos dentro de uma ideia, tentar iniciar com o OS dentro do estado, uma parte da rede FEMIG virar OS, tentar ter uma eficiência maior na fábrica da FUNED, dela poder ter alguma relação com a iniciativa privada, que hoje ela é limitada. Então, nós tínhamos tudo desenhadinho até que chegou a epidemia do Covid em janeiro. Agora, quando nós ficamos sabendo, dia 3 de janeiro, que tinha um vírus atípico na China, e aí nós começamos a ter que focar a nossa atenção e direcionar todo o nosso trabalho em preparar o Estado para uma possível epidemia que nós entendíamos que chegaria, como era o comum, em maio ou então em junho de 2020, só que isso tudo foi antecipado. Né? Nós tivemos uma pandemia que eu acho que nunca aconteceu na história da sociedade, que em 1 mês e meio, 2 meses, já era uma pandemia, já estava atingindo o mundo inteiro. E essa pandemia ela trouxe um problema que foi o completo desabastecimento, ou seja, ninguém conseguia comprar equipamentos de proteção individual, não conseguia comprar respirador. Então, isso daí trouxe um estresse muito grande. Nessa altura, nós já estávamos dentro de Minas Gerais, avaliando toda a estrutura do Estado, avaliando todos os leitos que nós tínhamos, a capacidade de adequação. E, basicamente, o que nós estamos fazendo até hoje é isso, ou seja, cada momento que a epidemia muda, nós fazemos uma adequação, nós fazemos um ajuste
porque, igual nós estamos sempre falando, essa epidemia ela não vai ser uma corrida de 100 metros, ela não vai ser rápida, não. Essa epidemia ela vai ser uma maratona que, se todas as ações nossas derem certo e efetivamente tiverem um resultado, a tendência nossa é que nós fiquemos aí com esse vírus circulando e trazendo risco para as pessoas pelo menos 18 a 24 meses. Não há perspectiva real de ter uma vacina no curto prazo, isso daí não existe. Medicamentos, todos esses remédios que se tem falado, eles têm vários poréns, no sentido técnico, de falar sobre eficácia, eficiência dos medicamentos, então ainda não é uma realidade. E o que nós estamos hoje enfrentando, que aquilo que para nós foi um grande resultado, que com o isolamento nós conseguimos achatar exemplarmente a curva. Eu acho que Minas Gerais hoje tem um perfil completamente fora do que a média do perfil brasileiro. Nós tivemos os primeiros casos junto com o Rio, São Paulo, com o Ceará, e hoje nós estamos muito aquém em número de casos, ou seja, isso mostra que as medidas que nós tomamos lá de isolamento, de orientação, elas foram muito úteis. Só que isso traz um problema, que é a dificuldade econômica. Com isso, nós tivemos uma desaceleração muito grande da economia do Estado, isso já era previsível, e agora a gente vai ter que compatibilizar economia com a saúde. Isso não é muito fácil, isso é muito, vamos falar assim, interativo, que a cada momento a gente vai ter que fazer uma reavaliação, mas não tem outro caminho. Para tudo dar certo, nós vamos ter que tentar compatibilizar os dois. Em algum momento aperta um, aperta outro e tocando, porque se tudo der certo, vai demorar o tempo da epidemia, não vai ser uma coisa curta, ela vai ser demorada, e o que está nos parecendo é que não existe mais um padrão de comportamento, isso em nada na sociedade. Isso eu entendo também, que no ambiente de negócios não existe mais um padrão de comportamento, tipo, eu fazia assim, a minha previsão era isso, eu tinha um dimensionamento disso. Eu acho que todos os negócios, assim como o negócio de saúde que eu estou inserido, nós temos que repensar, porque a realidade mundial é outra, então nós não sabemos direito qual vai ser o caminho que o mundo vai passar. Existe um sem número de cenários, mas falar o que vai ser de verdade e como que isso vai ser, eu acho complexo nós fazemos qualquer afirmativa. O que mais? Eu costumo falar que o que eu estou fazendo hoje aqui na secretaria é estudar para um concurso, né? Nós estamos nos preparando, tentando adquirir respiradores, adquirir equipamentos de proteção individual, montar uma estrutura de rede, montar uma estrutura de referência, a estrutura de transporte das pessoas que estiverem doentes, treinamento de recursos humanos. Isso tudo nós estamos fazendo, esperando que em algum momento vai chegar o dia do concurso, que vai ser aquele momento que nós teremos um aumento muito grande da demanda assistencial, e nós queremos que esse aumento seja grande, mas que seja um aumento que nós possamos atender e possamos cuidar das pessoas, que é para isso que serve o nosso trabalho aqui na secretaria. Só que é muito difícil nós mensurarmos isso com certeza. São inúmeras variáveis num ambiente caótico, e a gente ter essa mensuração com exatidão é complexa. Eu acho que era mais isso, assim. Eu tentei fazer uma contextualização de tudo que a gente veio passando ao longo desse tempo. Eu só queria frisar que eu sou filiado ao Partido Novo, né? Cheguei a ser até candidato a deputado federal pelo Partido Novo, embora eu nunca tivesse antes mexido com política. Eu cheguei a algum momento em 2014 que eu achei que mexer com política era importante, porque a gente tinha que exercitar um pouco mais a cidadania. Acabei virando candidato e depois, com o desenrolar das coisas, acabei entrando no processo seletivo que o governador fez para a Secretaria de Saúde e vindo cair aqui. Nunca foi muito meu sonho de consumo ser secretário de saúde, não, mas eu acho que é uma experiência muito interessante, que, sem sombra de dúvida, está me trazendo um aprendizado que eu acho que eu não teria em outro lugar. E, por outro lado, também é importante eu estar aqui nesse momento, né, sendo alguém próximo ao governador, sendo alguém do Novo, com a visão efetivamente liberal, uma visão
dos valores e dos ideais do novo, que eu acho que são importantes para ter uma coerência entre uma secretaria que é tão importante igual a da saúde com o governo do Estado de Minas como um todo. Seria mais ou menos isso, aí eu estou aberta a qualquer pergunta, qualquer questionamento, que eu acho que o objetivo é mais ou menos esse, né? Doutor Carlos, muito obrigado pelas palavras. É bom saber que temos pessoas alinhadas em postos chaves aí no governo, e a tarefa é bem árdua, né? Eu tenho aqui 3 perguntas, mas vão surgindo perguntas aí mais ao longo do período. Em vez de eu fazer as 3 de uma vez, eu acho melhor fazer uma pergunta e depois a gente vai conversando e segue. A primeira pergunta é com relação aos testes, né? A gente vê aí que alguns países, por exemplo, igual a Coreia do Sul, que realizou muito teste, acabou conseguindo controlar, de certa forma, a doença sem um lockdown muito radical. O governador, em uma entrevista recentemente, disse que o Brasil não tem recursos suficientes para comprar teste em larga escala. Eu queria que você comentasse mais sobre isso, qual é o valor dos testes, como funciona, existe perspectiva para a redução dos preços dos testes e por aí vai. Essa pergunta é muito interessante, Cesarino. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o contexto atual dos testes. Ou seja, nós temos hoje, a realidade é que os testes que chegam para nós comprarmos aqui, a grande maioria dos testes são testes que não são validados, testes de qualidade discutível, então a gente já começa a ter uma dificuldade nesse sentido. Nós estamos agora no estado adquirindo 150 mil testes, o Ministério deve mandar para Minas Gerais mais 500 mil testes, então é mais ou menos isso que nós temos. Quando se fala da Coreia em relação a fazer teste, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque isso virou uma panaceia. A Coreia teve baixos índices porque fez muito teste. Se a gente for para muito teste, nós vamos lá na Bélgica. A Bélgica testou uma quantidade muito grande da população e ela é um dos países da Europa que tem maior mortalidade nesse momento. Então a gente fala assim, poxa, mas então o que significa um teste? Nós temos que separar 2 tipos de teste. Um teste é o RNA-PCR, né? Que é um teste que nós vamos identificar se a pessoa ela está com o vírus no corpo dela. Normalmente, nas vias aéreas, nós, do ponto de vista técnico, vamos lá com cotonete, que nós chamamos de suave, colhemos um pouco de secreção nasal e tentamos isolar o vírus, uma partícula do vírus, um RNA do vírus, dentro daquele material. Ou seja, neste momento, nós identificamos se a pessoa tem o vírus no nariz ou nas vias aéreas, tá? Na saliva, em algum lugar. Essa identificação do vírus, ou seja, quem tem contato com o vírus, ou está convivendo com o vírus, ou está doente, em algum momento vai ter imunidade. É mais ou menos isso que nós entendemos. Esse tipo de teste, ele é muito específico, mas ele é pouco sensível. O que quer dizer isso? A especificidade mostra que se eu achar que a pessoa tem o vírus no nariz, efetivamente ela tem o vírus no nariz. Só que nós temos uma especificidade grande e a sensibilidade nós vamos ter de 70% a 60% de sensibilidade, ou seja, 40% a 30% das pessoas que são testadas, nós não vamos encontrar o vírus no nariz. Isso significa que ou a pessoa não tem o vírus ou nós simplesmente não encontramos o vírus no nariz, tá? Então, isso já traz uma dificuldade muito grande do ponto de vista de saúde pública. Eu, quando estive na Assembleia outro dia, eu até falei, olha, se você tem 10 cachorros que vêm te morder, você amarrar 6 cachorros, vai resolver muito o seu problema? Você ainda vai tomar mordida de 4. É mais ou menos isso, ou seja, nós sabemos que 6 pessoas têm o vírus, mas ainda vai passar 4. É melhor saber que tem os 6, mas os 4 continuam passando. Então, a gente não teria aquela precisão, né? O sonho de todo mundo é ter uma coisa que seja 100%. Isso não existe na saúde. Então, no sentido do PCR, a gente teria isso.
uma testagem em massa. Ela envolve, além da disponibilidade do teste, que eu já falei que não está fácil comprar, nós estamos comprando, mas ainda demora um pouquinho para chegar. Além da disponibilidade, a gente tem que entender o seguinte: neste momento da epidemia, nós estamos fazendo exame em quem tem sintomas. Essas pessoas que têm sintomas, ou seja, é uma parcela diferente da sociedade, né? Não é a sociedade toda, é só aquele grupo que tem sintomas. Esse grupo que tem sintomas lá na FUNED, que é o nosso laboratório de referência, nós estamos tendo de 3% a 4% de positividade nos testes realizados em quem tem sintoma. Então, na hora que nós começamos a pensar, pô, nós vamos fazer em massa isso, seria jogar dinheiro fora. A gente fazer um teste em 2% para 2% das pessoas, no máximo, terem um teste positivo. Uma vez que aqueles que são sintomáticos, nós estamos em torno de 4%. Então, o que nós entendemos? Nesse momento, fazer uma testagem em massa talvez não seja muito adequado, né? Nós estamos objetivando e buscando fazer uma testagem por screening. Começar a testar no centro de Belo Horizonte, centro de Juiz de Fora, Uberlândia, Divinópolis, que é as cidades que têm mais casos, faz lá 100 testes e vê qual que é o percentual que está dando positivo. Porque isso vai vir mostrando como a sociedade está se contaminando. Uma outra coisa, gente, que é importante nós entendermos é o seguinte: não há escolha, neste momento atual, entre você ter ou não o coronavírus. O vírus é um vírus extremamente transmissível, que ninguém no mundo tinha contato com esse vírus até janeiro. Ou seja, a questão passa a ser só quando nós vamos ter o contato com esse vírus. Mas que nós vamos ter que ter contato com esse vírus, nós vamos, exceto que chegue uma vacina, que não existe previsão de ter uma vacina no mercado antes de 18 meses. Isso, se acontecer, vai ser completamente inesperado. Todas as previsões estão marcando 18 meses para nós termos uma vacina. Isso vai mostrar assim, que todo mundo vai ter contato com o vírus. Então, essa ideia de, não, eu vou ficar isolado para não ter contato com o vírus, não é muito isso, não. Todos nós vamos ter, em algum momento, né? Por que nós entramos em isolamento? É porque se todo mundo tiver o contato com o vírus ao mesmo tempo, nós vamos ter um grupo pequeno de pessoas que vão ficar graves, mas esse grupo pequeno de uma população total, 21 milhões de pessoas, nós não vamos conseguir atender e vai virar aquela tragédia que nós vimos lá na Itália, estamos vendo nos Estados Unidos, no Amazonas aqui, Amapá, ou seja, que o número de pessoas infectadas foi muito grande, é isso que a gente quer evitar. Então, caminhando, nós temos um outro tipo de teste, que é o teste que eles falam de teste rápido. Esse teste rápido, então, ele já não vê mais a presença do vírus, ele vai ver a imunidade, ou seja, quem já fez contato com o vírus e que hoje tem imunidade, através do IgM e IgG, né, que são duas imunoglobulinas que marcam a imunidade vinculado a esse vírus. Nesse caso, o teste rápido ele tem qual função? Ele não fala se você está doente ou não. Ele fala se você já teve contato com o vírus ou não. Tá? E se você já tem uma imunidade plena, você, teoricamente, está protegido. Existe um ou outro trabalho que questiona isso na literatura, mas o grosso dos trabalhos, e como é o habitual quando nós temos contato com o vírus, tende a mostrar que nós vamos estar, sim, imunes. Aonde que esses testes entrariam? Esses testes eles são muito importantes para a recomposição de força de trabalho ou para ter aquela ideia do passaporte, né? Ou seja, já tem uma pessoa que eu sei que tem imunidade, essa pessoa não teria mais risco de pegar o vírus. Os primeiros testes que o Ministério da Saúde mandou para a gente, esses testes eles foram em número pequeno, foram 50 mil testes, que para nós, como um todo, é um número pequeno, e eles foram destinados à recomposição de força de trabalho de profissionais da área de saúde. Ou seja, quem era profissional de saúde, que teve uma dor de garganta, uma febre, coriza, ficou encatarrado, alguma coisa, ele era afastado por 14 dias e depois ele volta, e nessa volta nós fazemos o IgM e o IgG
ver se essa pessoa já fez a viragem sorológica, se ela fez, ela pode voltar a trabalhar, porque ela não tem mais risco de contaminação por esse vírus. Então, esse seria o objetivo inicial. Já se nós formos projetar no mais longo prazo, a partir do momento que nós já temos a evidência que o número maior da sociedade teve contato com esse vírus, começa a ter uma lógica, nós pensarmos assim, olha, você tem uma empresa que tem 100 funcionários, 1.000 funcionários, faz uma testagem em todo mundo, se você achar 30% dos seus funcionários com IgM, GG, esses daí já estão liberados. Vocês podem trabalhar de uma forma geral, eles já têm o passaporte, vamos falar assim, e aqueles 60% eles ainda têm que começar, eles ainda precisam ter alguma restrição. Então, seria uma forma de nós escalonarmos a liberdade e o retorno à atividade. Então, me preocupa muito assim, a gente pensar realmente que a Coreia ela é um exemplo porque ela fez testagem. Eu não entendo assim, eu entendo que a Coreia ela é um exemplo, que ela tem uma população que está acostumada a seguir regras, uma população que identifica no governo e nos seus governantes alguém que tem uma boa intenção e quer efetivamente orientar o coletivo num caminho adequado e, com isso, segue as regras, ou seja, passa a usar máscara, passa a ter um distanciamento natural e isso traz todo um benefício. Já que mesmo quando a gente vai ver da Coreia, ela fez uma testagem grande, mas na hora que nós vamos ver o todo da população, é percentualmente muito pequeno, isso não teria como nós pensarmos que essa testagem ela foi a responsável pelo impacto todo. E hoje, na hora que nós fazemos uma projeção em termos de Minas Gerais, eu recebi aqui do pessoal da estatística uma superposição de curva de Minas Gerais sobre a curva da Coreia, as duas curvas adaptadas e alinhadas. Minas Gerais tem uma curva praticamente idêntica à curva da Coreia. Isso é muito interessante, por isso que nós estamos bem, ou seja, a nossa curva ela superpõe assim, quase 100% a curva da Coreia. Isso mostra que hoje nós temos um desempenho do ponto de vista de contaminação muito parecido à Coreia, mesmo sem ter tanta testagem, né? Então, eu acho que a gente tem que questionar sim e tentar ter dentro do todo essa visão, ou seja, não é fazendo teste que nós vamos liberar a sociedade. Porque se nós fizéssemos agora, nós acharíamos no máximo aí 2% das pessoas com exames positivos. Isso teria um impacto coletivo talvez muito pequeno. Já por outro lado, eu acho que é fundamental nós termos uma adesão ao que são as orientações, ou seja, qualquer pessoa que tem um estado gripal, para ela não passar para os outros, ela tem que se isolar imediatamente. Além de usar máscara, que agora já é orientado para todo mundo, quem está no estado gripal, ela tem que efetivamente ir para dentro de casa, ir para um quarto e evitar contato, porque aí sim, passado 14 dias, a gente entenderia que essa pessoa não estaria contaminando. Naturalmente, podendo fazer o teste é o ideal, né, que a gente vai ver, ela vai ter 70% de chance de ter um resultado verdadeiro, e se não tiver o resultado verdadeiro, o que a gente faz? Ela não está contaminada? Não adianta, a gente tem que esperar mais alguns dias, repetir o teste, ou seja, o isolamento dessa pessoa tem que ser mantido de qualquer jeito. Não dá para pensar assim, fez o teste, está liberado, se for negativo, não. Se ela está com quadro gripal, ela tem que repetir para a gente tentar aumentar a sensibilidade com a segunda amostra. Espero que tenha respondido, Cesarino. Ótimo, respondeu certinho. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu vou passar agora a palavra para o nosso diretor institucional, José Bento Meireles. Secretário, primeiramente, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para nós. Sei que você deve estar muito ocupado aí. E eu estou com uma dúvida, secretário, no seguinte. Você falou que em Minas, realmente, né, a gente teve aqui os primeiros casos aí confirmados no Brasil, e nossa curva achatou muito, né? A gente conseguiu diminuir a disseminação do vírus. Você falou de algumas medidas, mas para mim não ficou claro. Quais foram essas medidas? Assim? O que diferenciou Minas de outros estados? E nisso você também pode até puxar um gancho, por favor. Qual que é a atuação do estado nesse caso? Porque eu, como cidadão, vejo muita atuação dos municípios, né? Só que às vezes a gente não enxerga a atuação do estado. Então seria bom entender, né? Até para a gente ficar ciente do que está acontecendo.
Zé Meirelles, eu acho que é importante, assim, a primeira atuação, nós temos que lembrar que quando o governador, no dia 19 de março, decretou emergência e decretou o isolamento, né, sugerindo, o que nós fizemos foi aquela função do Estado que é sinalizar com muita clareza para os 853 municípios que nós achávamos que naquele momento que tinha transmissão comunitária reconhecida dentro do Brasil, nós deveríamos entrar em isolamento. Isso, para mim, foi o principal fator que hoje mostra o Estado como tendo níveis relativamente controlados da progressão do Covid. Tá? Por quê? Porque é o time mesmo, ou seja, esse momento, como a curva é exponencial, para cada, e o R0, que é o número de contaminados para cada um contaminado, o R0 era 3, ou seja, uma pessoa contaminava 3, e contaminava 3 a cada 2 dias. Isso significava que é o seguinte, se eu demorasse uma semana para tomar uma atitude, nós teríamos já um número de contaminados que seria mais de 81 para cada um. E se isso demorasse em torno de 14 dias, nós teríamos em torno de 740 para cada um. Então, aumentaria demais, nós teríamos uma PG aí muito grande. Isso, do ponto de vista de Estado, é muito importante, que foi, talvez, assim, nós entramos em isolamento no momento adequado, no momento que ainda havia controle. Porque depois que a gente já tem uma curva muito alta, que começa a achar que vai ter sobrecarga, eu tenho já, através dessa inércia do número de contaminados, o que a gente chama inércia? Que o que eu vejo hoje, eu vejo são sintomáticos. Aqueles contaminados que não fizeram sintomas, eles vão fazer sintomas em 7 a 14 dias. Então, esses assintomáticos, eles continuam ainda. Por fazer sintoma, muitos deles vão ficar graves e durante um tempo eles ainda contaminam outros. Essa inércia de qualquer medida agora, ela só repercute daqui a 14 dias. Então, isso para nós foi muito importante enquanto Estado. Já do ponto de vista da função do Estado, que é coordenadora, nós, em janeiro, começamos a treinar já secretarias municipais de saúde, gestores municipais de saúde, sobre o que era a Covid, qual era a expectativa da Covid, qual que era a necessidade de estruturação da rede. Começamos a montar a rede, ou seja, ver quais hospitais tinham condição de ter CTI, quais não tinham. Então, nesse contexto todo, o Estado veio se articulando. E uma coisa que para nós é muito importante é literalmente tentar levar informação. Como o Estado, do ponto de vista da assistência, não é a nossa função, nós, embora tenhamos 21 hospitais da FEMIG, nós temos 480 hospitais que são filantrópicos. Tá? Então, nós somos gestor de rede, a gente faz essa orientação. Então, a principal ação que determinou para nós uma curva adequada foi efetivamente o isolamento e informação do mineiro. Eu acho que não há praticamente ninguém em Minas Gerais hoje que não tenha a noção de que é preciso ter algum grau de isolamento, é preciso lavar a mão, que já deve estar pensando em usar máscara. Eu acho que isso, sim, é o que é o mais importante. Mas essa montagem da rede, ela é fundamental para você ter uma ideia assim, dos leitos hoje destinados ao Covid. No município de Belo Horizonte, a grande maioria dos leitos está na rede da FEMIG, ou seja, são leitos do Estado que foram preparados através de um plano de capacidade plena que nós aumentamos em 200 leitos de CTI na rede FEMIG aqui dentro de Belo Horizonte. Ou seja, é um trabalho, né, meio de surdina, mas que está criando toda uma estrutura para poder aceitar os pacientes e receber os pacientes. Eu vi que tem uma pergunta a respeito da UPA aqui. Em março, início de março, não, melhor falando, meados de março, nós fizemos uma transferência de 70 milhões para as UPAs. Esse valor que foi transferido, ele tinha um objetivo claro, que era que as UPAs pudessem comprar equipamentos de proteção individual e se adequar no sentido de fluxo de paciente, para não misturar paciente COVID com paciente não COVID, ou seja, a pessoa que vai lá com a suspeita de infarto sair com COVID. Isso não combinava, e esse treinamento, essa orientação para a equipe foi toda dada, e isso faz parte também do que é o Estado. Nós também transferimos 60 milhões para a UPA, 70 milhões para os hospitais, que são os maiores hospitais do Estado, também para eles se prepararem, para eles já comprarem equipamento de proteção individual,
porque nós sabíamos que tinha uma desassistência. Para os municípios, nós transferimos 30 milhões de reais no primeiro momento e depois mais 60 milhões que vieram do Ministério da Saúde. Então, assim, toda essa ação de preparo, que, igual eu falei, a gente está preparando para uma prova, né? Nós já fizemos porque a gente sabe que a dificuldade tem. Além disso, o Estado, nós estamos fazendo um estoque regulador aqui, a CEPLAG já comprou quase 20 milhões de equipamentos de proteção individual, com o objetivo de, se tiver algum município que não conseguiu comprar, ou algum hospital que não conseguiu comprar, nós já mandamos dinheiro, mas se eles não conseguiram, eles podem vir aqui pegar com a gente e a gente cobra deles o que nós gastamos fazendo uma compra de uma magnitude muito maior, entendeu? Então tem toda uma estruturação que a gente faz e por nós não sermos prestadores de serviço de saúde, a gente não aparece lá na ponta. Mas quem monta a rede toda, por exemplo, inclusive ambulâncias que nós estamos distribuindo, montando a rede de transporte sanitário, ou seja, já existe uma rede, mas nós estamos reconformando essa rede para a epidemia. Isso tudo é estruturação de segundo plano, mas que às vezes não aparece de uma forma geral. Beleza, ótimo. Tem alguma consideração, Zé? Não? Bom, a próxima pergunta é do nosso diretor financeiro, Tiago Porto. Considerando que a ausência, né, de vacina e tratamento eficaz, há planos para a adoção de novos isolamentos em Minas Gerais após a reabertura das atividades? Tiago, o que nós fizemos, assim, o programa Minas Consciente, né, que é o programa que foi lançado semana passada, é um programa que nós temos com o objetivo de, na verdade, assim, criar uma coordenação do distanciamento social que se vai fazer necessário, possivelmente por um período de tempo maior. Não tem como nós acharmos que a gente, semana que vem, libera isso, porque se isso acontecer, nós vamos ter imediatamente um pico, em 15, 21 dias nós vamos ter gente morrendo por desassistência no estado. Isso é claro, porque a contaminação é extremamente grande se nós não tomarmos medidas que sejam medidas de algum controle. O uso de máscara, ele por si só já é muito importante, ele já vai reduzir a contaminação, então eu acho assim, não vão ter igual a primeira projeção, que era 14 mil pessoas num único dia precisando de hospital em Minas Gerais, tirando que no dia anterior já tinha tido um tanto, na antevéspera também, ou seja, isso é difícil porque a gente já tem várias medidas, a população já está mais conscientizada, já está orientada ao uso de máscara, mas a gente tem que pensar assim que conviver com algumas restrições, nós vamos ter que conviver. Aí eu penso da seguinte forma, assim, como compatibilizar saúde com economia? Né? Essa pergunta eu acho que quem soubesse, tivesse certeza absoluta disso, teria talvez aí o que é mais importante hoje na sociedade mundial. E de uma forma geral, o que nós estamos entendendo assim, o Minas Consciente ele é um programa que tem duas matrizes claras. A primeira matriz ela vê impacto do setor econômico, no sentido econômico realmente, financeiro, tanto de crescimento coletivo, né, da sociedade, de geração de valor para a sociedade, quanto geração de valor para o Estado também. A gente tem que lembrar que geração de impostos é manter um Estado minimamente funcionando. Então, nós temos um lado financeiro, o outro lado que é um lado do risco sanitário, ou seja, para cada setor da economia, qual que é a circulação de pessoas, qual que é o risco sanitário, qual que é a adaptabilidade desse setor. Nós fizemos uma matriz. Essa matriz ela gerou um ranqueamento, e esse ranqueamento ele definiu setores que são de maior risco, setores que são de menor risco, setores de menor risco, de risco médio e de risco maior. Além disso, tem alguns que estão por fora por causa que eles são mais imprecisos e precisam de um tratamento específico. Essa matriz ela foi feita assim, com quase tudo que nós temos hoje de conhecimento na saúde e também da parte econômica. E aí que foi que deu aquelas faixas do Minas Consciente, a faixa branca, a faixa amarela e a vermelha, sendo que a verde ela já é o que nós temos de atividade essencial, que já está liberado. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar
o serviço público, junto com as demais atividades essenciais, na Zona Verde, que já está aberta, nós temos 87% da força de trabalho, tá? Então, 87% das pessoas que trabalham, teoricamente, hoje, elas já estão dentro ou do serviço público ou da faixa verde lá, que é a atividade essencial. Se nós dermos um passo, que seria a próxima, nós teríamos em torno de, se eu não me engano, 3% a mais de acréscimo de força de trabalho, mas nós teríamos um aumento de circulação de pessoas na rua, que seria um aumento de quase 30% a mais de circulação de pessoas na rua. Isso já traria um grupo que a gente não consegue ter tanto controle, e se fôssemos aumentando aí, a gente teria aí um aumento ainda maior. Então, o que nós entendemos é o seguinte, assim, essa matriz ela conseguiu para a gente dar uma ideia da relação risco sanitário com economia. Só que nós precisamos ter uma outra relação, que seria a segunda matriz, que é o acometimento da doença, ou seja, como que a doença está evoluindo no estado como um todo, em cada macro-região de saúde, e a capacidade assistencial de cada macro-região de saúde. Ou seja, tem lugares que eu tenho a doença que está devagar, mas a minha capacidade assistencial histórica é muito ruim. E tem lugares que a doença às vezes está um pouco mais adiantada, mas eu tenho uma capacidade assistencial muito grande. Então, isso tudo cria uma matriz de risco, que foi a segunda matriz que nós fizemos. Então, todas as avaliações hoje que nós estamos fazendo no Minas Consciente é baseado nisso, ou seja, nós já sabemos o impacto de cada setor e qual o risco dele, e semanalmente a gente avalia dentro da estruturação das regiões, qual região ela está com um perfil de incidência da doença menor ou maior, e qual região ela está mais estruturada ou menos estruturada, e como que é o estresse do ponto de vista assistencial que essa região está tendo. Então, é baseado nisso que a gente vai começar a liberar, ou seja, nós hoje tivemos avaliação, nós temos 4 regiões que elas vão mudar do essencial para a faixa branca, que seria a faixa de baixo risco, e vamos tentar migrar. Tem um problema que é o seguinte, muitas cidades já liberaram geral ou liberaram em parte, isso é a realidade, né? E como eu falei para vocês, existe uma inércia da contaminação, ou seja, muitas cidades, elas há 10 dias liberaram a circulação de pessoas de uma forma caótica, aleatória, né? E o que nós vamos começar a colher a partir dessa semana e na outra é o resultado dessa liberação. Então, é possível que nós tenhamos uma mudança do perfil epidemiológico do estado, né? Na verdade, são muitas cidades pequenas, então, cidades, às vezes, que efetivamente não tinham casos ainda, que podem não impactar, mas algumas cidades já tiveram mudança. E eu sou lá de Juiz de Fora teve um aumento de casos, foi um aumento importante, ele está saindo um pouco do que é a curva do estado, então eu acho que alguma coisa no sentido da flexibilização que aconteceu de forma aleatória ali atrás, ou seja, uma semana, 10 dias atrás, ela pode trazer impacto na frente, ou seja, trazer impacto ela vai trazer, isso é certo. A gente não sabe o grau do impacto, né? Mas, assim, a ideia nossa é tentar manter essa liberação, mas manter a liberação com o mínimo de coordenação, ou seja, olha, aqui você pode liberar sim, porque você tem mais segurança. Aqui não faz não, porque vai morrer muita gente, entendeu? Eu acho que essa ideia, nada é 100% preciso, isso não existe em saúde, precisão, né? 100% isso não existe, mas a ideia nossa é tentar, dentro aqui de um grupo técnico, nós temos demógrafos, estatísticos, epidemiologistas, tem uma equipe muito grande aqui na secretaria de tentar ir casando esse equilíbrio para ver se a gente consegue vir liberando progressivamente o estado. Nós já estamos planejando para a semana que vem, isso foi aprovado no comitê executivo hoje. Ao invés de nós trabalharmos só com macro-regiões, nós vamos começar a ir para micro-regiões, nós temos 89 micro-regiões no estado. Isso vai dar para olhar o estado com uma lupa um pouquinho maior, para a gente tentar ainda liberar regiões que são regiões que não
não chegou ainda a doença, ou se praticamente se chegou, não chegou com força ainda, ou que tem uma capacidade assistencial muito grande. Então, é tentar dar essa qualidade na interpretação, mas assim, não é muito simples, não. Eu tenho visto muita gente falando, mas não abre, o meu setor é um setor de baixo impacto, né? Não existe setor de alto impacto para quem é aquela pessoa que está tendo dificuldade. Eu entendo que não é simples, é lógico, mas tem setores que ou estão envolvidos com grande circulação de pessoas, ou são setores que envolvem secreções. Quando eu falo secreção, assim, pessoa que faz exercício, sua, hiperventila, isso aumenta o risco de contaminar os outros. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente pode errar na mão. E lembrando assim, que a partir do momento que o vírus acelera, a gente só consegue desacelerar com o lockdown. E o lockdown ele é muito diferente do que nós temos hoje, completamente diferente, né? Existe um trabalho de Harvard relacionado ao que foi a epidemia de 1918 nos Estados Unidos, e esse trabalho ele foi muito claro no sentido de as cidades que tomaram atitude precoce e que não precisaram ir a lockdown, elas tiveram a recuperação econômica muito antes do que aquelas cidades que tomaram atitude tardia, que tiveram que ir a lockdown, e a recuperação econômica foi muito mais tardia, ou seja, o prejuízo econômico e o estresse como um todo ele foi posterior. Eu acho isso muito importante para a gente entender que, às vezes, o que hoje parece ser ruim para a economia, que nós projetávamos, talvez, num universo de tempo um pouquinho mais longo, vai ser o caminho menos pior, vamos falar assim. Era isso, Tiago, que você queria saber, não? Não, era. Muito obrigado, viu, doutor Carlos? Acho que o programa é muito bom, né? Acaba dando um norte, é um diferencial que outros estados não têm. A minha dúvida é como é que vai ficar a relação com os municípios, né? Você tem alguns prefeitos aí, até de cidades grandes, que não são muito colaborativos. Você acha que esse programa ele vai ter essa adesão na ponta? Tiago, eu acho assim, olha, 100% nunca, né? Mas se nós falarmos aqui da macro-região, né, da grande BH, nós estamos muito próximo da equipe, que é a equipe que orienta a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que eles estão fazendo é muito próximo da gente. Pode falar que não alinhou ao Minas Consciente, mas no fundo as ações vão ser muito parecidas. Então, a gente fica tranquilo quanto a isso. Já do ponto de vista do restante do Estado, eu entendo que nós vamos acabar tendo uma aderência grande. 100% eu não acredito que seja, não. Principalmente porque o Ministério Público ele tem participado das decisões com a gente. Ele hoje está muito engajado em manter esse programa como sendo um referencial para que a gente possa ter uma unidade dentro do Estado. Então, assim, a princípio, a ideia do Ministério Público é conversar com os prefeitos para que eles efetivamente sigam o que é o programa, ou pelo menos sigam próximo do que é o nosso programa, sabe? Então, eu entendo que nós vamos ter, assim, 100% eu não tenho essa expectativa, não penso que seja por aí, não. Mas, se nós tivermos uma aderência grande, né, uma adesão grande, o impacto aí já em termos de saúde pública e como um todo vai ser o impacto que nós queríamos. Então, eu acho que vai trazer resultado, sim. Não vai ser para todo mundo, não, mas vai trazer resultado, sim. Obrigado, secretário. Não é isso. Ótimo. A próxima pergunta é do nosso associado Altivo Duarte. Existe uma possibilidade de quarentena intermitente? Por exemplo, 15 dias de trabalho normal e 15 dias seguidos de 15 dias de confinamento? O que faz parte do Minas Consciente é um ciclo de 21 dias em que nós temos uma semana de liberdade e 2 semanas de retorno ou à fase anterior ou à fase inicial, tá? Isso tem uma lógica, porque quando a gente faz uma semana de liberdade, a gente aumenta a contaminação. Essa inércia, ela demora em torno de 14 dias para a gente ter, e aí nós faríamos o quê? Contamina um pouco das pessoas, vê quem teve doença, aí se não deu impacto muito grande, a gente contamina já com uma outra fase do Minas Consciente, aí fica uma semana, faz novamente um isolamento por 14 dias,
para a gente ir migrando até que a gente tenha condição de libera todas as ondas, aí durante a semana, retém mais 14 dias, de ir fazendo essa migração. Para nós, do ponto de vista sanitário, técnico, essa seria a melhor estratégia que nós conseguimos identificar. Tem alguns países que estão fazendo isso ou estão direcionando nesse caminho, né? Mas, assim, existe, do ponto de vista nacional, um problema que é um problema sério, que envolve aí a parte do mercado, que é o que fazer com o colaborador, né? Manter um contrato, volta o contrato, não tem como ficar suspendendo de 14 em 14 dias, como vai ser isso? Então, isso, do ponto de vista prático, ele é complexo. O que nós estamos fazendo agora é dar um passo em algumas regiões do estado, que as outras efetivamente não têm condição nesse momento de dar passo nenhum, elas ainda estão se estruturando, e aí, de acordo com o que foi esse passo, a gente já vai começar a ter uma ideia de mais um impacto e tentar ir fazendo essa estruturação intermitente. Mas no nosso projeto nós estamos com 1 semana por 2 semanas, por causa da natureza da doença, que ela tem 14 dias de incubação. A gente precisa saber o impacto que isso está levando na saúde como um todo. Ótimo. A próxima pergunta é da nossa associada Marina Rezende. O senhor acredita que as UPAs estão preparadas e bem instruídas para lidar com os casos de coronavírus? Qual o processo? Se não tem testes para todos, como são instruídos os pacientes? O senhor acredita que dar atentado de 3 dias é suficiente para alguém que tenha apresentado sintomas? Mesmo não podendo testar, o ideal não seria a pessoa ficar em quarentena? Marina, eu acho que essa pergunta sua, assim, ela é muito importante. Primeiro é que o que nós fazemos enquanto Estado e como que é a gestão da UPA, né? A gestão da UPA, em geral, é municipal. Então, quem faz a gestão no dia a dia ali, de orientação no dia a dia, é a prefeitura. O Estado, ele fez o treinamento de uma forma global, inclusive o treinamento para os gestores municipais saberem o que orientar na UPA. A principal ação do ponto de vista de UPA, quando nós falamos, é separar claramente o que é entrada de paciente COVID de entrada de paciente não COVID. Essa, para nós, assim, é fundamental, porque misturar casos, isso aconteceu. Tem um caso emblemático na Itália que um paciente com COVID ficou algumas horas aguardando atendimento no pronto-atendimento e que tinha mais de 40 pessoas, todos os 40 foram infectados. Então, isso a gente deve separar pessoas com clareza. Em relação à conduta, ou seja, qual que é a conduta adequada? Qualquer pessoa com quadro gripal, ela deve ser colocada em isolamento. Ela deve ser colocada em isolamento por 14 dias, independente de fazer exame ou não, por causa daquilo que eu expliquei, ou seja, o exame ele não é 100% preciso. Você pode ir fazer um exame, dar um exame negativo, e isso não significa que você não está contaminado pela Covid. Se der exame positivo, você pode falar com certeza absoluta que você está contaminado, mas o negativo não te garante que você não está contaminado. Então, você tem que, depois de algum tempo, voltar e repetir novamente o exame, e dependendo do que for, você ainda fazer o teste sorológico depois de 14, 16 dias, para poder confirmar se você não fez a viragem sorológica. Então, a conduta que nós entendemos que é uma boa conduta é o quê? A pessoa nem ir ao hospital se tiver com a clínica discreta, só dor de garganta, nariz escorrendo, né, sem falta de ar, porque se ela for lá, já corre o risco dela, nesse trânsito, infectar um parente que está levando no carro, infectar alguém que está à espera, aguardando uma consulta. E lembrar que, se ela for ao hospital e ela não tiver com Covid e enfrentar uma fila de Covid, ela pode sair com Covid. Então, quem tem pouco sintoma, o ideal é já se isolar de uma vez, para evitar que tenha ou contamine os outros ou venha se contaminar. Já quem vai ao hospital, aí sim, quem fez a consulta, em termos de atestado, nós entendemos que o isolamento é 14 dias, o atestado tem que ser compatível com o isolamento, né?
não tem como a gente dar atestado de 3 dias para quem vai ter que ficar 14 dias em casa. Isso não combina muito, não. Eu não entendo essa conduta que você falou, não. Assim, eu não consigo entender a lógica disso, não. Já por outro lado, o que nós temos é que houve o treinamento, a gente entende que, teoricamente, as pessoas são treinadas, nós entendemos também que os profissionais de saúde eles devam ter um mínimo de atualização no meio de uma epidemia para entender as coisas como ela funciona, né? Ainda faltou mais uma pergunta que estava dentro de UPA também. No finalzinho, Exame, não era isso? Não, mesmo não podendo testar, o ideal seria que a pessoa ficasse em quarentena? Não, acho que já respondeu já também. Tem que ficar em quarentena, independente de qualquer coisa. Como nós sabemos que essa epidemia ela pega muita gente, é praticamente impossível se testar todo mundo. Então, assim, a conduta principal, mais acertada, é efetivamente quem tem sintoma se isolar por 14 dias. Ótimo. A próxima pergunta é do nosso associado Guilherme Pulit, na verdade. O Estado tem trabalhado junto de empresas privadas e associações para destinar doações e equipamentos, e ele também pede que você comente sobre a compra dos respiradores por Minas Gerais, que foi de menor custo em todo o país. Vamos separar, então, doações dos respiradores. Em relação a doações, Guilherme, o que nós fizemos aqui é o seguinte: a Secretaria de Saúde está extremamente assoberbada. Está difícil da gente fazer a gestão de tudo nesse momento que praticamente todo o Estado está voltado para a saúde. Então, nós fizemos um acordo interno aqui que quem vai gerenciar toda a parte de doações vai ser a Defesa Civil, porque ela já tem uma expertise grande, ela já trabalha com isso há muitos anos, todas as catástrofes, a Defesa Civil passa. Então, a Defesa Civil tem feito esse relacionamento com a iniciativa privada, com as pessoas que querem doar. Nós tivemos um número grande de manifestações de doações diretamente para o Estado. Hoje nós recebemos bastante, assim, desde serviço de telemedicina que nós recebemos, a doação de máscara, de outros equipamentos de proteção individual, gasolina. Então, recebemos já bastante coisa. Além disso, tem doações que nós direcionamos para outros entes. A própria FIENG fez doações que acabaram indo para outros hospitais, lá para o Mater Dei. Betim está se construindo lá uma área que é uma área nova de terapia intensiva voltada para a estruturação para a Covid. Teve doações para o nosso hospital de campanha. No interior, teve muita doação de álcool que nós orientamos para hospitais para receber, máscaras. Então, assim, existe sim uma mobilização muito grande da sociedade, está existindo. Eu acho isso importante, para nós é muito bom. Tem que lembrar, assim, muitas vezes a doação para o Estado, às vezes ela é muito complexa, porque não existe doação para o Estado sem contrato, exceto quando vai para servas. Então, se alguém quiser falar assim, caso eu quero doar um software para acompanhar os leitos do Estado, isso daí tem que ter uma formalização, um contrato com o Estado. Então, já cai naquela ideia de regulação, de Estado grande, Estado complexo, que eu acho que vocês gostam, né? Que para a gente aqui é muito complicado, é uma coisa que só quem está aqui dentro vê que tem, às vezes, algumas barreiras que são intransponíveis e que é difícil demais, não é coisa simples, não. Isso é uma coisa, então, em relação a doações. Já quando nós falamos dos respiradores, esses respiradores eles vêm daquele acordo, né, que as mineradoras tinham por conta dos acidentes que aconteceram. E aí, em algum momento, foi feito um acordo para nós recebermos em torno de 85 milhões de reais para poder comprar equipamentos. Quando me falaram isso, eu acho que a primeira coisa que eu falei foi assim: não deixa esse dinheiro cair no Estado, não. Porque se esse dinheiro cair no cofre do Estado, vira dinheiro público, aí com toda aquela burocracia, com toda a dificuldade que a gente tem para gastar, isso vai acabar a gente quase não conseguindo comprar os respiradores. Então, dentro desse momento de conversa, negocia, tenta
achar uma saída. Um dos auditores da relação do Ministério Público, Estado e mineradora era a empresa que estava auditando essa relação. Ela também era uma empresa internacional que tinha contatos com fornecimento de ventiladores, se eu não me engano, está fornecendo para Nova York. Então, nós conseguimos meio que entrar nisso com preços que eram preços de iniciativa privada, preços extremamente adequados. Para vocês terem uma ideia, o que nós estávamos conseguindo para comprar via Estado de uma forma regular, o mais barato era R$280 mil. Por quê? Porque o Estado não podia pagar antecipado de uma parcela, porque a lei nos proíbe. O Estado tinha um tanto de restrição de negociação, eu não podia mandar buscar na China, a forma de chegar daqui tinha que ser extremamente oficial, então tudo isso limitava para nós, então era praticamente assim, é impossível de comprar respirador. Então, foi muito bom a gente ter conseguido essa saída, porque pelo menos nós adquirimos respiradores, eles vão ser entregues ao longo aí de maio, junho, julho e agosto, né? Já estamos tentando comprar outros também, mas assim, isso foi o que fez com que o valor fosse diferente. É lógico que também uma capacidade de articulação do governador, de toda a equipe de governo, mas o fato é que nós conseguimos tirar um pouco da burocracia do Estado, porque senão nós iríamos acabar tendo que ter um gasto em valores altos, igual muitos estados tiveram, sabe? Era a realidade. O que está aparecendo é que a demanda, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, está caindo, então está voltando agora a aparecer fornecedor querendo vender respirador a preços, vamos falar assim, mais humanos, né? Que há um mês atrás estava uma coisa completamente fora de propósito os preços dos respiradores. Ótimo. Nós temos mais uma pergunta só, e aí eu vou fazer essa pergunta e já vou pedir que o senhor emende as considerações finais. Tá? É um qualifier Daniel Carvalho. Boa noite, secretário. Vi dados de algumas cidades que tinham baixo índice de mortalidade diagnóstico com Covid, mas uma pesquisa feita em cartórios indicava um pico de mortes por ser comparado com anos anteriores, o que poderia ser indicativo de que essas cidades estavam subnotificando óbitos por Covid. Esses dados estão disponíveis para Minas Gerais e especificamente para Belo Horizonte? E como o senhor vê esta possível subnotificação? Ô, Daniel, eu acho isso muito interessante mesmo, porque assim, parte de é que nós estamos tendo menos óbitos do que em meses equivalentes anteriores, tá? Ou seja, de uma forma geral, está se morrendo menos em Minas do que morria antes. Isso é importante porque nós estamos tendo menos acidentes, né? O João 23, que era um lugar que tinha muito óbito no estado, está vazio, então a gente entende por que nós estamos tendo menos óbitos. Por outro lado, como qualquer falta de ar, ela virou uma notificação de síndrome respiratória aguda grave, isso naquelas pessoas que foram a óbito, a tendência é que esse óbito seja meio que vinculado a poder ser Covid, tá? Quando ele é vinculado à Covid, eu não sei se vocês estão acompanhando os nossos relatórios, a gente fala assim, tem óbito em investigação, óbito descartado e óbito confirmado. Porque todo óbito que tem suspeita de Covid, qualquer falta de ar que foi notificado com síndrome respiratória aguda grave, ele é um óbito que vai ser investigado na Secretaria Estadual de Saúde. Esse óbito, ele chega, 100% dos óbitos são notificados, tá? Não existe óbito que o Estado não tem acesso. Isso por questões assim, demográficas mesmo. A gente precisa saber quem morreu para poder entender como está o caminho da sociedade. Então, 100% dos óbitos são notificados. Então, achar que tem óbito não notificado é uma coisa que não passa na minha cabeça, eu não consigo ver lógica nisso. E aqueles que são notificados e que tiveram risco de ser da Covid, como todo óbito já é tratado pela natureza, aqueles que ainda têm risco da Covid, eles são reavaliados e muitas vezes assim, não, tem um exame positivo com certeza. O paciente internou, falta de ar, não tinha nada a mais, foi a óbito por complicação pulmonar. Esse é um óbito claro que é Covid, é registrado como sendo Covid.
Ah, não, a pessoa foi colocada como síndrome respiratória aguda grave na internação, que já é notificado como sendo tal, mas aí descobriu que durante a internação essa pessoa teve, na verdade, foi um infarto do miocárdio. Esse infarto levou a um prejuízo da circulação sanguínea que deixou o pulmão congesto. Ele estava com falta de ar porque estava com o pulmão congesto. Para nós aqui, ele já é notificado como sendo síndrome respiratória aguda grave, mas que no tratamento da informação a gente entende que foi um infarto e que não foi um COVID, entendeu? Então, nós vamos fazer isso. Então, de uma forma geral, esse tratamento ele tem que ser muito sério, porque senão nós começamos a transformar em COVID o que não é COVID. Isso pode gerar, além de um problema epidemiológico, até do ponto de vista de seguro, porque tem seguradoras que, por ser pandemia, ela não paga pandemia, então começa a ter uns problemas aí de ordem prática no dia a dia das pessoas, que eu acho que para nós é muito importante. Mas, de uma forma geral, assim, nós não tivemos aumento de óbitos de uma forma global, para a gente achar que as pessoas estão morrendo mais. Os óbitos eles estão sendo muito tratados e tratados com muita qualidade. Né? Hoje, se nós pegarmos o que nós temos de arquivo ainda de óbitos por serem tratados, que são em torno de 100 óbitos, se somar com os nossos 90 e poucos, nós vamos ter no máximo 200 óbitos. Isso se eu pegar todos que estão na fila, que a gente sabe que não vai ser. 200 óbitos seria um desempenho ainda muito satisfatório enquanto Estado. Então, eu acho assim, quando a gente fala de subnotificação, eu vejo que as pessoas elas têm um estresse muito grande, como se isso desse uma noção de que as coisas estão sendo maltratadas. E não é muito por aí, não. Eu acho que o óbito, para nós, é uma coisa que é imutável, ela está definida, ela já tem um gerenciamento histórico na sociedade. Aqui em Minas Gerais, nós não temos problema com notificação de óbito. Eu não sei se outros estados teriam no Brasil, mas aqui nós temos a notificação muito confiável. Ninguém é enterrado em Minas Gerais sem ter notificado o óbito. Então, a gente tem uma notificação de 100% dos óbitos e todos que passaram alguma suspeita de síndrome respiratória aguda grave ou de Covid, eles estão sendo tratados na secretaria. Então, eu efetivamente, em relação ao óbito, eu não entenderia como tendo uma subnotificação, isso de forma nenhuma. Já no global da epidemia, quando nós falamos que tem pessoas que são orientadas, se tiverem gripadas, a ficar em casa 14 dias, essas pessoas sim poderiam não estarem sendo notificadas, mas eu entendo que o que nós fazemos de exame serve como um proxy, né? Como um marcador para como que está no estado a epidemia. E do ponto de vista de epidemiologia, de vigilância epidemiológica, em nenhum lugar do mundo se tem 100% de notificação exata, isso não existe. Né? Existe sim a gente ter marcadores que fazem com que nós venhamos a identificar as pessoas e o que está acontecendo de doença na sociedade como um todo. Ou seja, é impossível nós sabemos com certeza absoluta 100% das pessoas que têm HIV no estado, ou 100% das pessoas que têm tuberculose. A gente tende a chegar muito próximo. No HIV, a gente tem uma rede muito eficiente, nossa rede beira aí 100%, mas não é 100%. Na tuberculose, nós já temos um pouco menor de notificação, porque a gente sabe que tem uma população vulnerável muito grande, fazer diagnóstico é mais complexo, as pessoas precisam ter acesso a serviços de saúde no meio dos vulneráveis é muito complicado. Então, assim, a gente teria um pouco de dificuldade, mas pensar que óbitos da Covid a gente tem subnotificação, eu acho que seria difícil. Eu não consigo ver, sinceramente. Assim, eu tenho respondido muito essa pergunta nas nossas lives, nas nossas coletivas, e eu acho muito difícil eu achar algum furo, alguma coisa que pudesse levar nesse sentido. Eu acho que era isso, gente. Então, assim, no sentido de concluir, tá, Cesarinho? Eu vou, mais assim, me colocar à disposição. Eu acho que toda vez que vocês tiverem interesse, achar que é pertinente, eu estou à disposição. Para mim, é muito importante eu conversar com pessoas que são formadores de opinião para trazer essa informação, que é uma informação assim, efetivamente qualificada. A gente fala assim, que é buscar na fonte a informação, porque a gente vê que hoje, com o WhatsApp e essa quantidade de informações que nós temos, tem informação de tudo quanto é lado.
Isso gera um excesso de informação que, por outro lado, gera uma insegurança também, né? E para nós aqui, que precisamos tomar decisões, a gente precisa muito peneirar o que existe de informação real para poder, baseado no que é real, tentar caminhar para a informação. Mas eu acho que hoje nós temos um grupo aqui que está muito motivado, que está trabalhando muito sério, que já passou por outras epidemias, né? O mais novo aqui da secretaria já passou tanto pelo H1N1, que foi uma epidemia importante, não nesse nível, também passou por febre amarela, que foi outra epidemia importante que nós tivemos. Ou seja, é uma equipe que efetivamente sabe o que está fazendo e que tem uma capacidade aí de nos direcionar um pouco nesse furacão que nós vamos passar. Tá? No mais, eu agradeço a oportunidade de ter participado da live com vocês no IFL. Ótimo, doutor Carlos. A gente agradece e gosta muito da sua apresentação aqui. Vou passar agora a palavra para o nosso diretor de eventos, Thiago Calab, que vai fazer o fechamento aí. Obrigado, doutor Carlos. A gente se vê aí depois. Doutor Carlos Eduardo, mais uma vez, em nome da IFL, muito obrigado pela sua participação nesse momento de estresse aí. Espero que passemos rápido e ilesos por essa fase de coronavírus, com saúde, né? E é isso, gente. Queria agradecer a participação de todos os associados também. Evento encerrado. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo aí. Um abraço a todos, gente. Abraço. Até mais.